O Deus do Antigo Testamento era mau? Um dos grandes cavalos de batalha da militância ateísta é a maneira como Deus é retratado no Antigo Testamento. Segundo eles, temos um Deus que manda enforcar, saquear, fazer sacrifícios e matar crianças. Eu sou o pastor Jetro e estou de volta com mais um quadro A Bíblia Responde. Para dar base a essa argumentação, citam trechos das Escrituras como os seguintes, abre aspas, disse, pois, o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, para que a grande ira do Senhor se retire de Israel. Números 25, versículo 4. Outra passagem no Velho Testamento diz assim, agora, pois, matai todos os meninos entre as crianças e todas as mulheres que conheceram o homem, deitando-se com ele, mas com todas as meninas que não conheceram o homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. Números 31, 17 a 18. Thomas Rowe, um professor da Bíblia e línguas bíblicas, em Mateus, Carolina do Norte, diz, os não cristãos capitalizam sobre isso e tentam minar a nossa fé, pôr em xeque a bondade de Deus ou até mesmo a sua existência. Ao longo de todo o Antigo Testamento, declara-se que Deus é misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Êxodo 34 e 6. Para se abordar melhor e devidamente o assunto, tenha-se em vista um traço da mentalidade oriental. O semita tendia a exaltar a ação de Deus em tudo o que acontecia na história, sem distinguir se tal efeito é direto ou indiretamente causado ou apenas permitido pelo Altíssimo. A nossa impressão de que Deus é violento no Antigo Testamento, ela se baseia na concepção errônea que temos quando pensamos que a Bíblia é um livro ditado literalmente por Deus. Não, a Bíblia é um livro inspirado, mas não ditado. Os livros bíblicos foram escritos por mãos humanas e estão inseridos dentro do contexto destas pessoas e sofrem as visões limitadas e circunstanciais dos seus autores. Segundo Pedro 1, 19 a 21 diz, e temos ainda mais a firme palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos como uma candeia que ilumina em um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações, sabendo primeiramente que isto, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. A inspiração consiste na revelação, e essa não é feita do dia para a noite, mas aos poucos, lentamente, no decurso da história do povo eleito, através da história de Israel. Observe que o texto no versículo 19, parte B, diz assim, a palavra profética a qual bem fazeis em estar atentos, como uma candeia que alumia em lugar escuro até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. Concretamente, no decurso da própria história, o povo de Israel pode ter entendido que era Deus quem conduzia à morte os seus inimigos, e assim colocou por escrito em alguns livros. Todavia, mais tarde, descobriu que não era assim, que Deus era o autor da vida e provocar a morte era, de consequência, algo contra a sua natureza. E isso também foi escrito na Bíblia. Uma outra explicação é: a imagem de Deus como Criador amoroso é apenas uma parte da imagem. Deus também é atos e juízo contra todos aqueles que se opõem contra ele. Referindo-se ao apóstolo Paulo em Romanos 11, 22, Rowe afirma que Deus é amoroso e severo em suas ações. Esta dupla natureza é evidente em Gênesis capítulo 6, abre aspas. A história da humanidade
revela a severidade de Deus, mas também apresenta a bondade de Deus em salvar a humanidade da destruição completa, por não destruir Noé e a sua família, juntamente com o resto da humanidade. Romanos 11, 22 diz: Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Observe Romanos 11, 22, parte B, que diz: para com os que caíram, severidade. A severidade é a seriedade ou a justiça divina. Deus é muito severo com o erro, com o pecado, e não tem compromisso com o pecado. Precisamos tomar muito cuidado para não brincar com Deus, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 11, 29. Em Romanos 11, 22, parte C, diz assim: mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Deus não sente nenhum prazer em punir alguém. O desejo dele é que todos se convertam dos seus maus caminhos e vivam. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Ezequiel 18, 23. Uma coisa é certa: ao ler uma obra como a Bíblia, é preciso sempre adaptar-se ao nível cultural e moral da época. Se isso for feito, as passagens que deixam as pessoas horrorizadas serão lidas com seu contexto histórico, dando outra impressão do Deus do Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é Jesus, que é a revelação de Deus Pai. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Por outro lado, não devemos esquecer que Deus, em sua perfeita natureza, é amor, mas também é justiça. Na justiça, ele revela o seu caráter íntegro, que não compactua com o erro. No amor, ele revela o seu caráter misericordioso, cheio de graça e bondade, proporcionando em cada um de nós arrependimento e salvação através de Jesus Cristo. Você tem dúvida acerca de alguma passagem ou algum texto das Escrituras? Deixe sua pergunta nos comentários e em breve estarei respondendo nesse quadro A Bíblia Responde. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você.